Você quer ter a experiência cultural mais marcante de sua vida? Você gostaria de iniciar uma carreira profissional nos Estados Unidos? Você quer entender como as melhores empresas do mundo desenvolvem seus negócios? E que tal se você tiver um rápido retorno sobre o investimento quando fizer um MBA? Você quer saber tudo isso e muito mais? Então venha voar com a gente porque você está na Thunderbird. Olá, tudo bem? Grande prazer estar com vocês essa semana aqui novamente, falando um pouquinho mais sobre a vida acadêmica para um futuro estudante de mestrado em Business ou MBA aqui nos Estados Unidos. Hoje, Kiko, a gente quer falar sobre 10 motivos pelo qual você deve fazer um MBA nos Estados Unidos. Quais são as vantagens? E a primeira coisa que a gente fala é a questão do idioma. Claro que você tem que vir já falando inglês, mas que outra vantagem você tem no seu idioma quando você vem passar um tempo aqui nos Estados Unidos estudando? Minas, nos últimos 9 anos eu tive em contato com a empresa americana, escrevendo e-mail todo dia. Quando eu fui fazer o curso de proficiência em inglês, o TOEFL, eu percebi que eu não sabia falar inglês direito ainda. Então, uma vantagem competitiva é que você vai falar o inglês muito próximo do que um americano fala, né? E isso é um diferencial. Nós não estamos falando inglês de você escrever e-mail lá do Brasil, nós estamos falando inglês de você falar como fala o americano e você poder compartilhar experiências assim, no mesmo nível que eles dentro de uma reunião. Né? Agora, eu acho que uma outra coisa importante, Minas, você que teve essa oportunidade de estar aqui, fazendo MBA aqui, quanto que isso impacta na experiência cultural, né, que você trouxe para você e também acho que para a vida dos teus filhos? Perfeito. Eu estou aqui há 3 anos que eu vim estudar inglês aqui, agora fazendo o meu mestrado em Business, e a experiência cultural é fantástica, porque os Estados Unidos é um país absolutamente diferente do restante da América Latina, né? Tem uma cultura bem diferente, um histórico diferente, e você aprende com isso porque você aprende algumas coisas que para nós não é tanto comum, quanto a disciplina, a questão do tempo, a questão do respeito, a questão da confiança. Existe muita coisa cultural dentro da cultura americana que isso é uma grande adição para você. Quando você volta ao mercado de trabalho, você consegue fazer aquilo ser um adicional na sua vida. E você consegue perceber que não é pessoal, né? Ó, isso aqui não é pessoal, faz parte da cultura, Exatamente. Né? Você recebe um feedback, você não fica bravo. Mais ou menos isso que quer dizer. E então, uma coisa muito importante, Kiko, que as universidades aqui, elas têm uma conexão muito forte com as empresas, né? Quando você faz um mestrado aqui, como é que funciona essa conexão? Imagina que eles têm, aqui tem tudo ranking, tem listas, então você tem uma lista das melhores empresas. Essas empresas, onde elas vão procurar os profissionais? Efetivamente, o que elas fazem? Elas olham as melhores escolas e elas falam assim, quem que é aquele profissional que está terminando a graduação, o MBA dele? E ela vai lá e busca esse cara dentro da escola. Diferente do Brasil. No Brasil, se você fizer um mestrado em business, na melhor escola que for, você vai continuar no seu emprego, você vai ter que procurar emprego. Você vai ter que fazer aplicação, vai correr, mas já é um comportamento das empresas. Elas virem no campus. Virem no campus fazer essa conexão. Não significa que isso vai estar limitado a você não fazer aplicação em outros sites, outras coisas, mas é muito comum você conseguir criar um network com as companhias por conta dessa relação. E elas vêm aqui, às vezes tem semana que tem 2, 3 companhias vindo aqui entrevistar, se apresentar para incentivar os alunos. Quando elas entram aqui, Minas, por que elas procuram, por exemplo, a escola para isso? Né? Qual que é a conexão da empresa em termos da cultura empresarial americana para ela vir dentro da escola? O que isso impacta? Que quando você estuda teorias de administração, especialmente as modernas, 90% do que as empresas aplicam no mundo é criado aqui. Então, essas novas culturas de gestões, novas culturas de administração, por exemplo, você pega agora a cultura do Google, a cultura do Facebook, essa cultura jovial, as pessoas trabalham mais livres. Carry the week, mindset, position. Então, está todo mundo copiando isso no mundo e isso nasce aqui. Então, você fazendo MBA nos Estados Unidos, você vai ter um contato muito próximo com essa cultura muito particular que as empresas americanas estão desenvolvendo e que, às vezes, só vai chegar lá no seu país daqui a 10 anos. Você vai começar a ver aquele movimento, que aqui já começou há muito tempo. Então, é uma vantagem muito grande, porque você fica próximo dessa cultura. Outra vantagem muito importante, Kiko, de fazer um mestrado em Business, um MBA, nos Estados Unidos é o retorno do investimento. Quando você faz um mestrado em Business, um MBA mesmo no Brasil, nós estamos falando de muito dinheiro. Né? Quando você se forma, você quer ter o retorno quanto antes, né? Eu acho o seguinte, Minas, é muito claro, retorno sobre investimento, né? É um cálculo, uma equação. Você vai colocar tudo que é tangível, que é qualitativo, e tudo que é quantitativo. Quando você coloca isso na ponta do lápis, você fala, vou gastar $50 mil, $60 mil para estudar fora, mas quando você olha a sua projeção em 5 anos, quanto que você vai crescer? Você consegue pagar de volta esse investimento e você consegue
pagar também aquele investimento que você recebeu, o qualitativo, não só o quantitativo. Então, o MBA não é só uma experiência de colocar o dinheiro e pensar que você vai fazer uma conta ao longo de 5 anos. Quando você fala em retorno de investimento no mercado financeiro, você fala que 5 anos é bom, né? Abaixo de 5 anos é bom e tal. É muito comum você ter o retorno do seu investimento aqui no MBA nos Estados Unidos no primeiro ano. Agora, em um ano, você pagou tudo o que você vai receber trabalhando aqui nos Estados Unidos. Mesmo que você não trabalhe aqui, que você de repente não consiga trabalhar aqui e vai para o Brasil, você vai ter uma projeção talvez um pouquinho mais postergada por conta da diferença do dólar, 2, 3 anos. Agora, Minasa, você falou sobre a questão de poder trabalhar aqui. Isso é um programa de visto chamado H1B. Você pode explicar um pouquinho mais? Perfeito. Então, muitas pessoas que vêm fazer mestrado nos Estados Unidos, eles vislumbram, eles têm uma tendência de desejar entrar no mercado de trabalho americano. Quando você faz um MBA full-time, a gente vai ter um episódio logo para frente falando sobre os diferentes tipos de MBA. O MBA full-time, seja de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, ele te dá uma permissão chamada OPT. Ele vem incluso no pacote do visto do estudante 1 ano de trabalho depois da formatura. Então você pode se formar. Me formei, eu posso ficar mais 1 ano aqui. 1 ano trabalhando numa empresa americana. E você tem durante esse tempo a oportunidade da empresa aplicar para que você trabalhe aqui, fique permanente trabalhando num visto chamado H1B, um visto de trabalho. Então o OPT é diferente do H1B? O OPT já é incluso no teu pacote de estudante. É uma extensão do teu visto de estudante para trabalhar e estagiar. O H1B é o desejado visto de trabalho, que são 80 mil é um sorteio com 80 mil vagas que tem por ano. E fazendo MBA aqui full time, você tem a oportunidade de receber um convite. Nós vamos fazer um episódio sobre isso, né? Que falar sobre o trabalho full time, como é que é esse desafio, porque a gente está tendo experiências muito interessantes. E lembrando, se você quiser saber mais detalhes, você pode mandar um e-mail para nós, né? E a gente vai estar disposto a poder responder o que for necessário. Perfeito. Então, outra coisa importante é que mais de metade das 500 maiores empresas do mundo estão nos Estados Unidos. Então, para fazer um MBA aqui, isso é uma grande facilitação para você ir para o mercado de trabalho para essas empresas. Essas empresas, elas já sabem o que você aprende no conteúdo do seu programa. Então, por que eles querem te procurar? Porque como eles já sabem que você está recebendo o conteúdo que eles precisariam daquele profissional, né, no dia a dia, lá no escritório deles, para poder melhorar a companhia, então onde eles vão buscar? Eles vão buscar nessas empresas, nessas escolas que já vão ensinar aquilo que é o mais interessante. Mas, Minas, quando você entra dentro de sala de aula, você vai ter lá os doutores, os professores, né? Fala para mim da qualidade desse recurso que a escola americana propicia. Você sabe que a gente fala sobre tudo que tem de bom no MBA nos Estados Unidos, mas a cereja do bolo é a sala de aula. É estar na frente do professor. A gente, claro, se você fizer MBA no Brasil, você vai ter excelentes professores, a gente não tem dúvida nenhuma. A diferença é que quando você faz um MBA numa escola de reputação, o cara que está na frente da sala de aula é o cara que está sendo copiado no mundo inteiro, é o livro do cara que é o escritor famoso, está ali na tua frente, e você tem a oportunidade de interagir com ele e falar sobre os 20, 30 anos de pesquisa que ele está fazendo naquela aula. Então, a qualidade dos professores, se você escolher uma instituição de reputação, faz toda a diferença, porque você debate business num nível, Kiko, que quando dá 1 hora e 45 minutos que acabou a aula, você fala assim, cara, quero mais. Minas, quando você está na sala de aula, você fala assim, nossa, valeu ter pago. Valeu. Às vezes uma aula valeu um mês. Valeu um mês inteiro de mensalidade que você pagou, porque aquela aula foi algo muito diferencial. E os Estados Unidos, Kiko, eu acho que para quem é latino-americano, é uma grande vantagem, né? Porque a gente está aqui muito perto, né, para trazer a família um pouco mais fácil. Tem 2 situações, né? Você tem muitos lugares interessantes no resto do mundo, mas a proximidade com os Estados Unidos, por conta daquilo que ele pode propiciar para você, é muito atrativo para o latino-americano, né? Então, ou seja, além de você ter um pensamento muito comum, né, que a gente está acostumado, habituado na América Latina, na América como um todo, né? Você tem um país que ele também é um país muito friendly, né? Muito amigável, absolutamente. Os Estados Unidos recebem muito bem o estrangeiro, né? Eventualmente você vai falar, não, mas eu tive uma experiência, mas é muito isolado. Eu já estou aqui há 3 anos e meio, você já trabalha, vem aqui há muitos anos, você vem aqui a trabalho, Kiko, há mais de 8 anos, e os Estados Unidos ele é habituado a receber estrangeiro. As universidades americanas, nos cursos de MBA, pelo menos 15 a 20, no nosso caso, no nosso curso, 50% são estrangeiros. Mas nos MBA nos Estados Unidos, pelo menos 20% dos alunos são estrangeiros. E as universidades estão acostumadas a buscar, porque isso traz a diversidade, então você tem essa vantagem. E esse ambiente é 0%, não tem xenofobia, né? Nós estamos falando de um ambiente que as pessoas querem ter
muita gente internacional. Eles querem. E os Estados Unidos como um todo, né, é um lugar muito, muito friendly para internacional. É um país de várias, múltiplo cultural, né? Exatamente. Então essa é uma grande vantagem também. Então essas foram as 10 principais vantagens pelo qual você deve fazer um mestrado em Business ou MBA nos Estados Unidos. Esperamos que isso tenha contribuído para o seu planejamento de fazer o seu mestrado aqui nos Estados Unidos. Se você tem perguntas adicionais, manda e-mail para a gente, nosso e-mail está aqui embaixo, vai ser um prazer, a gente pode ligar para você, bater um papo, conversar um pouquinho a respeito de como é essa vida acadêmica e como você pode se preparar melhor. Na semana que vem a gente vai ter um novo episódio falando sobre um pouquinho mais, sobre alguma coisa que vai ajudar a sua preparação. Obrigado por estar conosco, subscreva o nosso canal e na semana que vem a gente volta. Um grande abraço e até mais.